Como é que você escolhe um médico? Um médico que vai cuidar da sua saúde, que você vai colocar a sua saúde nas mãos dele, evidentemente, né? Como é que é o critério? Em geral, o que todos nós fazemos é ir por indicação, né? Meu amigo tinha tal problema, foi bem tratado por aquele médico, etc. Eu vou lá, ou algum médico de família, alguma coisa assim. Por que nós fazemos isso? Nós não temos o discernimento, a leitura das consciências e o discernimento dos espíritos que tinha o Padre Pio, né? O Padre Pio, o critério dele escolher era bem outro, era bem diferente. E nós vamos contar hoje uma história muito interessante aqui, que nós já tratamos outras vezes, mas sempre tem alguma faceta que ainda não foi vista. Olá, amigos e amigas da Associação Angela Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos contar a história de um médico que teve um papel incrível na vida do Padre Pio. Não só foi médico do Padre Pio, como também porque o Padre Pio tinha uma saúde muito fragilizada, né? Desde criança, ele sempre sofreu com uma bronquite tremenda e ele morreu disso, né? Naturalmente falando, evidentemente, né? Essa doença, alguns dizem que desde bebê ele já chorava muito. E alguns interpretam que desde bebê o demônio já atormentava o Padre Pio, considerando o santo de primeira grandeza que ele viria a ser, né? E já sabendo dos desígnios de Deus, o demônio, evidentemente, deve ter tido. Deus permitiu ao demônio conhecer os desígnios que ele tinha em relação ao Padre Pio. Mas nós vamos falar aqui de um médico que se converteu, que se transformou num dos melhores amigos do Padre Pio, mas que ele tinha um grande problema, ele era cético, muito cético. E o Padre Pio curou esse ceticismo dele, como nós vamos ver. Então, vamos então ver a história do Dr. Sanguinetti, o médico do Padre Pio. Vamos entrar direto nisso. Esse texto que eu vou ler foi tirado do Santo do Terceiro Milênio, do livro Chesca, né, que nós já lemos várias vezes. E se vocês forem no site da Regina Fidei, reginafidei.com.br, vocês procurarem lá, por exemplo, Sanguinetti, coloque esse nome, vocês vão encontrar várias matérias e vários artigos que nós já escrevemos no passado a respeito do Dr. Sanguinetti, de modo que dá para você ficar muito por dentro de toda a vida, a relação do Dr. Sanguinetti, o Padre Pio, e que é uma coisa sensacional. Mas hoje nós vamos ler esse texto aqui e vamos comentar juntos, tá claro? Então, o Dr. Sanguinetti, o médico do Padre Pio. Dr. Guglielmo Sanguinetti era um homem de temperamento forte. Não se curvava diante de ninguém, com exceção de sua gentil esposa, Dona Emília, que ele amava dedicadamente. E foi o grande amor da sua vida, Dona Emília, quem o conduziu à verdadeira conversão. Olha o papel de uma esposa virtuosa na vida de um homem, que coisa impressionante. Dr. Sanguinetti, nascido em Parma, bem lá no norte, para cima de Milão, né, para aquelas bandas, era um médico do interior da Itália, expansivo e direto. Aliás, é quase um pleonasmo, né? A mesma coisa que subir para cima, quando a gente fala que tem um italiano expansivo e direto. Eu acho que isso aqui é meio inerente do povo italiano, do simpático povo italiano. Nós sabemos bem, porque nós acho que somos a maior colônia italiana fora da Itália, deve estar no Brasil. Quizá até tenha mais italiano aqui no Brasil do que na Itália. Bom, pode-se ter uma ideia do quanto seus pacientes gostavam dele, por sua dedicação e seu sincero bom humor. E ele também apreciava a sua vida rural no meio deles. Isso é outra coisa interessante. Falar com um médico de bom humor é outra coisa. Eu já conheci muito médico na vida. Tem uns carrancudos, que é aquele sujeito que ele olha, você está com isso, vamos fazer tal exame. Tá, né? Depois ele pega, toma esse remédio. Não, e tem aquele que é simpático, ele analisa, ele interage com você, né? Quer saber o que você sente, como sente. Depois, quando ele te dá o remédio, ele te explica o que ele espera, qual é a expectativa que ele tem de dando aquele remédio, né? É descontraído. Isso acho até que esses médicos de bom humor
eles curam mais. A impressão que eu tenho, viu? Não existe nenhum estudo científico a esse respeito. Talvez exista, eu não conheço, mas eu acho que se fizerem, vão descobrir isso aí. Mas havia apenas duas sombras em sua existência. Duas. O que eram essas duas sombras? A primeira era, ele tinha se tornado um anticlerical muito forte por ter se desgostado com alguma infeliz experiência no mundo eclesiástico. Quanta gente não tem essa reação? O padre tal me tratou mal, não vou mais naquela igreja, não assisto mais aquela missa, não me confesso mais com ele. Né? Ou eu vou mudar de religião, pior ainda. Então a minha pergunta, peraí, você é da religião católica ou você é da religião do padre? Se você for da religião do padre, tudo bem, você não é católico mesmo, você é da religião do padre. Porque tem gente que é assim, que ele é tão da religião do padre, que se o padre chegar lá e falar assim, olha, pessoal, a partir de hoje essa igreja vai ser anglicana, porque eu aderi ao anglicanismo, a missa vai ser mais ou menos parecida, vamos mudar algumas coisas, etc. Eu sei de gente que continuaria indo lá naquela igreja do mesmo jeito, e é tudo igual. Né? Esses são os típicos da religião do padre. E os que se ofendem também, porque foram maltratados, não sei o que lá, é gente da religião do padre também. Ele vai procurar outro padre para ele seguir a religião daquele padre. Ora, nós somos católicos, então não tem essa história, não gosto daquele padre, não vou com a cara desse, daquele outro. Não tem. Claro, eles são humanos, e como humanos eles têm suas misérias, suas dificuldades, seus problemas. Mas que eu sou da religião católica e não da religião do padre. O doutor Sanguinetti, pelo jeito, era da religião do padre. Resultado, teve uma experiência negativa com um sacerdote qualquer e se tornou um anticlerical, né? Radical, por ter se desgostado disso. Você não queria ouvir falar de padre, não queria ouvir falar de igreja, não queria ouvir falar de nada. Mas o Padre Pio vai mudar isso aí, a gente já sabe. Como é que vai ser? Você vai ver aqui. E a segunda sombra que tinha na vida dele, né, era o fato dele não ter filhos. Isso dele não querer ter filhos, né? E constituíam duas pesadas cruzes para a dona Emília. Então, a dona Emília, uma senhora virtuosa que entendia a missão que toda mulher tem, que tem vocação, evidentemente, mas aquilo ali já nasce com a mulher, o desejo da maternidade, né? Para ela era uma cruz que ele não quisesse ter filhos. Ela decidiu fazer uma tentativa radical para eliminar a primeira dessas cruzes, ou seja, o anticlericalismo dele, né? Não se dando conta de que, no âmbito espiritual, ela iria, dessa forma, também eliminar a segunda, de não querer ter filhos, e criar para eles uma família que seria numerosa, exigente e muito compensadora. Opa! Então, vamos ver como é que aconteceu isso aí, que é mais interessante. Quando chegava na época do seu aniversário de casamento, o doutor Sanguinetti costumava perguntar à sua adorada Mi, como ele chamava ela, a dona Emília chamava de Mi, né? Que presente ela gostaria de receber. Nessa ocasião em particular, ela se encheu de coragem e disse: eu quero de presente uma viagem para visitar o Padre Pio. Ela entrou direto contra o anticlericalismo dele. O que você quer de presente de casamento? Eu quero uma bolsa, eu quero uma joia, uma viagem. Ela quis uma viagem, mas ela falou, quero visitar o Padre Pio. Atravessa a Itália, praticamente, mas ela quis visitar o Padre Pio. O doutor Sanguinetti ficou desnorteado, falou, não, Mi, isso não é justo. Isso não é justo. Mas depois, por ser um homem que era, ele era muito amável, muito boa gente, e por amá-la muito, ele continuou, desculpe-me, Mi. Desculpe-me, Mi, que era o nome que era. Retiro o que disse. Se isso é o que você quer, é isso que vai receber. Ele retirou a reação dele, embora ele continuasse anticlerical. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai para São Giovanni Rotondo. A gente já conhece tantas histórias do Padre Pio que a gente nem se surpreende mais. Mas o modo de fazer a coisa é que é diferente, né? Sempre é diferente, tem um detalhezinho diferente. Eles foram juntos para São Giovanni Rotondo, no aniversário de casamento, e o inevitável aconteceu. Era inevitável um
encontro com o Padre Pio que não tivesse profundas alterações na alma de cada um. Isso foi assim comigo, quando fui para lá, isso é assim com cada um de vocês quando foi para lá, mas isso tem sido assim mesmo com quem não foi para lá e que está conhecendo o Padre Pio através do canal, né? E que diz, olha, minha vida mudou, as coisas melhoraram, eu estou mais religioso, estou rezando mais com o meu anjo da guarda, tenho mais contato com Deus, mais contato com o Padre Pio está sempre ao meu lado, meu anjo da guarda também, né? É impressionante isso aí. Bom, inevitável. Esse homem duro e firme nos seus preconceitos olhou nos olhos do Padre Pio e viu neles algo que nunca vira antes em sua vida. E cedeu sem resistir. Depois de sua confissão e comunhão, ele entendeu que seu estilo de vida iria mudar. Mas não imaginou nem de longe até que ponto. Ele pensou, vou mudar, muita coisa vai mudar. Mas ele nem imaginou o que vai acontecer agora. Padre Pio falou-lhe do seu desejo de fundar um grande hospital ali. Ainda não tinha Casa Sollievo della Sofferenza, né? Fundar um grande hospital ali naquela região muito pobre, primitiva e esquecida. Depois veio a bomba. O Padre Pio disse para ele assim, virou para ele e falou, você, doutor, é o homem que virá aqui construir. Uau! Esse homem tinha ido lá só para visitar o Padre Pio, ele já estava muito tocado com aquele olhar do Padre Pio. E o Padre Pio, não, você vai vir aqui para construir um hospital, né? Bom, nem precisa dizer que o doutor Sanguinetti, diante dessa coisa, olhou para ele estupefato, né? E disse para ele o que qualquer um de nós diria. Disse, mas eu sou um médico do interior. O que o senhor está precisando é de um arquiteto, de um engenheiro, claro, para construir um hospital. Chamou um médico. O médico é depois que o hospital está construído, né? E a pessoa, ele vai lá para encher o hospital, para compor o corpo médico do hospital, etc. Mas chamá-lo para construir o hospital, né? Bom, Padre Pio respondeu, de jeito nenhum, é você que vai construí-lo, você verá. Olha a certeza que Padre Pio tinha, né? É aquela história que eu estava dizendo, como é que a gente escolhe um médico, né? O Padre Pio escolheu o médico e, ao mesmo tempo, o construtor do hospital dele apenas com o discernimento dos espíritos, com a leitura das consciências, com esse dom maravilhoso que ele tinha, né? E que nos faz errar tanto. A gente erra para escolher médico, erra para escolher amigos, erra para escolher funcionários, a gente erra toda hora. O Padre Pio não tinha erro. Quantas e quantas histórias nós já lemos do Padre Pio, onde, de repente, ele pegava uma pessoa do lado e falava, você vai cuidar da cozinha do hospital. A pessoa nem sabia cozinhar. No entanto, ia lá e ficava anos e anos e anos, até depois da morte dele. Ele sabia escolher as pessoas. Por quê? Ele escolhia com esse dom sobrenatural. Bom, e ele responde para o padre, mas padre, mesmo se eu tivesse as qualificações, ainda assim não poderia fazê-lo, porque o único dinheiro que eu tenho é o que eu ganho com o meu trabalho. Claro, ele estava em Parma, estava do outro lado, praticamente, o São Giovanni Rotondo. Ele trabalhava numa zona rural, ele tinha clientela dele. Ele vivia, ele ganhava bem para viver, para manter a família dele, etc. Né? O Padre Pio só respondeu para ele assim, isso vai ser providenciado. Eu, quando li aqui, pensei, será que vão dar um salário para ele, né? Consegue umas doações lá para manter o salário dele? Vocês nem imaginam o que aconteceu. Nem imagino o que aconteceu. Alguns meses mais tarde, o doutor Sanguinetti recebeu uma grande soma de dinheiro com um bilhete da Loteria Nacional. E logo ele soube o porquê e compreendeu o que deveria fazer. Ele entendeu que Deus estava mandando para ele aquele dinheiro, que era o Padre Pio que tinha conseguido. Deus estava mandando para ele aquele dinheiro para que ele pudesse se transferir para São Giovanni Rotondo e cumprir aquilo que o Padre Pio queria. Com parte do dinheiro, ele comprou uma propriedade agrícola não distante de Florença e alugou-a para poder ter um rendimento. Com o restante, construiu sua nova casa em São Giovanni Rotondo e começou a organizar a construção do hospital Casa Sollievo della Sofferenza. É uma coisa maravilhosa. Está aí a história. Vejam mais lá no site reginafide.com.br, procura lá, Dr. Sanguinetti, tem outros dados, tem outros artigos, você vai conhecer outros autores, né? Artigos oriundos de outras biografias, etc., que é uma coisa fantástica.
Bom, pessoal, com isso, vamos nos despedindo. Eu me despeço de todos. Salve Maria e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buona giornata a tutti.